Sérgio Roberto Miles e cumprimentando a todos que nos assistem neste 18 de abril, data comemorativa de mais um aniversário de O Livro dos Espíritos. Livro esse que é o primeiro da codificação espírita trazida por Allan Kardec, o mestre francês que veio, através dessa obra magnífica, revolucionar o pensamento da humanidade em relação a quem somos, de onde viemos e qual a finalidade da vida. Este livro vem nos trazer também informações preciosas através das suas 4 subdivisões, ou seja, dos 4 livros que constituem o arcabouço geral desta grande obra. Ou seja, o capítulo 1, que fala das causas primárias, sendo Deus a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Depois, no segundo livro, vem as informações sobre o mundo dos espíritos, ou o mundo espírita, que fala de nossa verdadeira essência e de que somos espíritos criados por Deus. Em seguida, tem o livro 3, que vai nos falar das leis morais. E para finalizar, o 4º livro, que nos traz aqueles recados importantes das esperanças e consolações. Para tratar do assunto, Kardec e o Amanhecer de uma Nova Era, que é o título do que nós vamos conversar hoje, vou me valer de 2 autores, dos quais eu aprecio muito as suas colocações. São eles Alessandro Vieira de Paula, principalmente na obra Enigmas e Soluções, e Richard Simonetti, no livro O Homem de Bem. São 2 autores espíritas que nos trazem conhecimento vastíssimo sobre a literatura espírita e, como não poderia deixar de ser, especialmente nesta data dos 164 anos do Livro dos Espíritos, usarei essa obra magnífica para conversarmos nesta manhã. José Raul Teixeira, o notável médium espírita, ele traz importante mensagem do espírito Camilo, dizendo que são tempos difíceis e definidores esses tempos atuais. São oportunidades para que as almas encarnadas na Terra possam escolher de que lado que irão ficar, se na luz, se nas sombras. E à luz da religião, da doutrina espírita, sabemos que estamos vivendo um período de transição planetária, no qual a Terra irá progredir na escala dos mundos, vindo a se tornar, com certeza, um planeta de regeneração, cuja característica é o desejo do bem. E vemos na questão 185 de O Livro dos Espíritos, quando os benfeitores espirituais asseveram que os mundos também estão submetidos à lei do progresso e que a Terra sofrerá uma transformação, tornando-se um paraíso terrestre. Isto quando os homens se houverem tornado melhores. Na atualidade, queridas irmãs, queridos irmãos, estamos vivendo o ápice das provas e expiações, o que é perfeitamente perceptível através das desencarnações coletivas, dos cataclismos naturais, do aumento da violência, da criminalidade e dos conflitos emocionais também, que temos visto acontecendo. E por essa razão, o espírito Camilo, pela mediunidade de Raul Teixeira, afirma que são tempos muito difíceis. Obviamente, há um motivo para o aumento das citadas ocorrências dolorosas, que tem como causa a imperfeição moral da criatura humana. Temos ciência hoje
de que o patrimônio celeste será conquistado com dois tipos de investimento: o intelectual e o moral. O investimento intelectual está representado pela aquisição de conhecimentos relacionados com a vida e o universo, ampliando nossos horizontes mentais, nossa cultura. O investimento moral está representado pelo empenho em nos adequarmos às leis divinas que nos regem. E Deus foi muito generoso conosco nesse particular, enviando Jesus a mostrar, na simplicidade de suas lições, o que devemos fazer. A sabedoria que adquirimos com o investimento intelectual e o amor que conquistamos com o investimento moral representam as duas asas com as quais alçaremos voo rumo à perfeição. Mas há uma condição básica: devemos exercitá-las simultaneamente. Nenhum pássaro voa com uma asa só. Se cuidarmos apenas do investimento intelectual, estaremos sujeitos a perigosos comprometimentos. Fundamental, portanto, em nosso próprio benefício, que exercitemos simultaneamente as duas asas, o conhecimento e a virtude, sem o que estaremos girando em torno de nossas próprias imperfeições. E impossibilitados de ganhar as alturas dessa forma. As ocorrências dolorosas atingem todos, mas têm um impacto importante nos indivíduos moralmente neutros, que são aqueles incapazes de fazer o mal a alguém, mas também são incapazes de fazer o bem ao semelhante, sendo que a sua conduta de neutralidade atrapalha a marcha de progresso da Terra. Os que praticam o mal por prazer e não se modificam serão banidos da Terra e irão reencarnar-se em mundos mais atrasados, onde certamente ajudarão no progresso, em virtude do conhecimento de que são portadores. E futuramente, mais evoluídos talvez, poderão retornar à Terra. Aqueles que já se converteram ao bem, aqui permanecerão e continuarão a fomentar a importância do amor, sobretudo através do vigor do exemplo. O exemplo pessoal, o exemplo de cada um, contribuindo efetivamente para a transição planetária. Infelizmente, aqueles que são neutros representam a grande maioria na Terra. São aqueles que levam uma vida materialista, acomodada e muitas vezes pautada pelo ter e pela busca da satisfação dos instintos primários, como comer, dormir e reproduzir. E aí, quando sofre o impacto da dor, um dos motivos de estarmos vivendo o auge das provas e expiações, muitos acabam revendo seus estilos de vida e buscam verdadeiramente a Deus, transformando-se aí interiormente, o que possibilitará que a Terra torne-se, então, um mundo de regeneração. Irmãos e irmãs, para que nos disponhamos aos investimentos para a vida espiritual, temos o estímulo da fé. Ela nos diz que quando chegar a nossa hora, quando retornarmos à vida espiritual, seremos pobres e indigentes no além, se não conquistarmos os valores imperecíveis do conhecimento e da virtude. É um assunto complicado, reconhecemos, em face do que poderíamos chamar de desvios da fé,
relacionados com os favores que pedimos a Deus, sem a disposição de entender e cumprir o que Ele espera de nós, como seus filhos, herdeiros da criação que somos. Raros olham para o futuro no plano espiritual, pedindo ao Senhor que os ajudem a serem cordatos, compreensivos, tolerantes, empenhados no bem-estar do próximo. A maioria de nós pede o quê? Pede saúde, o que é muito bom, pede conforto, riqueza, solução para problemas, pretendendo conquistar as boas graças da divindade com práticas exteriores, ritos e rezas, ofícios e oficiantes, sem exercício de reflexão ou empenho de renovação. Se não desejamos colher penosas surpresas no além, é preciso ter na fé, não apenas uma muleta que nos sustenta na jornada humana, mas, sobretudo, um despertador divino que nos acorde para os objetivos da vida. Diante da transição que vivenciamos, duas questões são cruciais e relevantes. Qual o papel da doutrina espírita neste momento? Eis a primeira pergunta. Qual a missão do legítimo cristão neste período de amanhecer de uma nova era? A segunda questão. A primeira pergunta nos remete ao Livro dos Espíritos, quando os espíritos responsáveis pela codificação afirmam que a grande missão do Espiritismo é iluminar consciências e, por consequência, fomentar a união da ciência e da religião. E conforme também consta de O Livro dos Espíritos, o progresso intelectual levará o homem ao progresso moral, ainda que não seja de forma imediata. Isso nós vemos na questão 780 de O Livro dos Espíritos. O Espiritismo tem instigado a ciência a investigar as verdades espirituais constantes do seu precioso conteúdo doutrinário, que até hoje não foram desmentidas pelos pesquisadores científicos. Há até muitos cientistas que, após tentarem estudar a origem da vida, e porque não encontram resposta, acabaram migrando para o teísmo e afirmam que Deus é o autor da vida. Há pesquisadores que estudaram a reencarnação e comprovaram suas teses, como, por exemplo, Ian Stevenson e o Dr. Emendra Nath Banerjee, que analisaram principalmente a história de centenas e centenas de crianças que se recordavam das vidas passadas e davam informações precisas sobre essas vidas, que eram confirmadas, então, pelos aludidos pesquisadores. Então, a imortalidade da alma foi confirmada e comprovada pelos eminentes pesquisadores William Crookes e Charles Richet, através de pesquisas notáveis que estão devidamente documentadas. E na atualidade a física quântica, que tem estudado as energias sutis da vida, afirma que o espírito é uma energia pensante, que jamais deixará de existir. Agora vamos ver no campo moral. No campo moral há excelentes pesquisas que identificam a importância do pensamento positivo e dos bons sentimentos para a saúde do corpo, ao passo que o ódio, o pessimismo, a tristeza geram abalos
na área do sistema imunológico, afetando negativamente a saúde da criatura humana. Prestemos bastante atenção a isso, porque dessa forma, a partir dos avanços da ciência que ocorrem por permissão divina, os homens terão acesso às verdades espirituais, às leis divinas que regem a nossa vida no corpo e fora dele. E tal sorte que, em razão do conhecimento adquirido, buscarão conscientemente o progresso moral, por ser a grande meta da existência física. E isso nós vemos bem colocado na questão 780, também de O Livro dos Espíritos, que hoje comemora 164 anos. Cabe-nos verificar a grandeza do Espiritismo, porque ele não fica atritando-se com a ciência, mas, pelo contrário, instiga a pesquisa por ser defensor da fé racional, repugnando a fé cega, dogmática, e afirma que se um dia a ciência demonstrar que um de seus postulados está equivocado, muda-se esse ponto doutrinário. A outra pergunta, de grande importância, refere-se ao papel do cristão na transição planetária. A resposta, então, é intuitiva, ou seja, viver os postulados do Evangelho em clima de fidelidade a Jesus. Sabemos pelas revelações espirituais que muitos espíritos missionários do passado estão reencarnando-se massivamente nesta época da humanidade. Da mesma forma, alguns espíritos da estrela de Alcione, da constelação de Pleiades, que são mais moralizados do que os habitantes da Terra, também estão reencarnando-se no orbe terrestre, tudo com a finalidade de promover a grande transição do planeta. E assim sendo, meus queridos amigos, amigas, o progresso da Terra é inevitável. Mas a grande questão é, vamos cruzar os braços e aguardar a renovação do planeta, ou vamos cooperar com Jesus neste momento tão especial do planeta? Anote-se que o espírita, pelas informações constantes do Espiritismo, não necessita aguardar as confirmações da ciência, porque, pelo uso da fé racional, compreende os postulados da sua doutrina, de forma que é chegada a hora da plena vivência do amor em todos os seus espectros. E é por essa razão, mais uma vez, dizemos que o Espírito Camilo, por intermédio de Raul Teixeira, disse que é o momento de definição, cabendo-nos a escolha de triar pelas sombras ou pela luz. É hora de sermos o sal da terra, conforme a proposta de Jesus. O sal, mesmo que em pequena quantidade, tem um sabor marcante, todos nós conhecemos. De modo que, onde quer que nos encontremos, temos que levar a mensagem da alegria, do otimismo, fazendo ao outro aquilo que gostaríamos que nos fosse feito. E repetindo a proposta de Paulo de Tarso, temos que ser cartas vivas do Evangelho. Olha, cartas vivas do Evangelho, enxugando lágrimas, acolhendo aqueles que estão em sofrimento material e espiritual, renunciando algumas vezes aos momentos de descanso, a fim de que a nossa vida se torne um evangelho de feitos. Então, ser o sal da terra também implica
e não entrarmos em sintonia com os modismos doentios que vigem atualmente em nossa sociedade. O sal, por exemplo, tem a propriedade de proteção contra as bactérias. Olhem a questão da saúde. De forma que é hora de construirmos novos padrões de conduta pautados pela ética do Evangelho. E Allan Kardec, nobre codificador do Espiritismo, ele foi muito sábio ao conceituar o verdadeiro cristão como sendo aquele que luta contra as suas más inclinações, procurando ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Em virtude da consciência que temos da transição planetária e da missão que nos cabe nesta hora tão difícil e definidora, oremos a Deus com todas as forças, rogando para que possamos empreender o bom combate e, libertos do egoísmo e do orgulho, empenhemo-nos para amoldar as nossas ações às diretrizes do Evangelho, pois assim, e tão somente assim procedendo, estaremos colaborando para a construção do mundo de regeneração neste amanhecer de uma nova era. Desejando a todos um ótimo domingo, uma semana plena de muita luz, nós apresentamos o nosso agradecimento